Eren Jennifer Felisbela Nobre, Matemática e suas tecnologias, EJA Médio, primeiro e terceiro módulos, Razão e Proporção, professor José Bezerra. Caríssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Desejo de agora bom entendimento e ótima saúde. Pois bem, vamos estudar aqui sobre razão e proporção. Antes de introduzir esse assunto, eu quero mostrar a vocês que nós usamos já vários conceitos que envolvem razão e proporção em situações do nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu pego um mapa e eu quero entender as distâncias, eu vou conhecer a medida no mapa sobre a medida real. Isso é um exemplo de razão. A velocidade de um carro, de uma moto, de uma bicicleta, ela usa o que? A velocidade média. E que razão vai ser essa? É a razão da distância percorrida sobre o tempo total desse percurso. Também química, física, matemática, conhecemos densidade também dos corpos, que vai ser o que? A razão entre massa e volume. E sem falar que a razão ela é muito usada em vestibulares, concursos, empregos para determinadas empresas, a quantidade de candidatos para vagas disponíveis. Digamos, se em um concurso 30 para 1, significa dizer que para cada uma vaga tem 30 concorrentes. 50 vagas para 100 pessoas, entendido? Então, tudo isso forma uma razão em matemática. E a proporção, o que acontece? Proporção é usado muito na culinária. A pessoa que faz um bolo pequeno usa uma quantidade menor de açúcar. A que faz um bolo maior, lógico que a quantidade de açúcar vai aumentar. E com isso, nem o bolo pequeno nem o bolo grande fique com o sabor do açúcar diferente, desde que seja usado na mesma medida. Daí vem o significado para dizer proporção. Vamos à introdução. Os conceitos de razão e proporção estão ligados ao quociente. A razão é o quociente de dois números e a proporção é a igualdade entre duas razões. Razão é o quociente indicado exato entre dois números racionais, cujo segundo número é diferente de zero. A razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, nessa ordem, é o quociente A sobre B. Gente, interessante aqui destacar, ó, B diferente de zero. Quando eu falo em B diferente de zero, significa dizer que não existe divisão por zero, ok? O número de baixo, ele não pode ser igual a zero, tem que ser um número maior. Temos aqui a terminologia da fração e da razão. Vamos pela fração. A dividido por B é igual a D, onde A é o numerador, que corresponde ao dividendo. B é o denominador, que corresponde ao divisor. E D é igual ao quociente, que é a resposta da fração. Exemplo, 9 terços é igual a 3, ou seja, 9 dividido para 3 igual a 3. Termos de uma razão, eu tenho 9 está para 3. 9 vai ser o antecedente e 3 é o consequente. Razão e proporção. A divisão é uma das 4 operações fundamentais da matemática. A divisão pode ser representada da seguinte forma: algoritmo da divisão. Temos aqui A dividido por B é igual a D e o resto é C, onde o dividendo é A, B é o divisor, C é o resto e D é o quociente. Exemplo prático, 9 dividido para 3, 3. Pois 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Então, 0 é o resto, 9 é o dividendo, o 3 de cima é o divisor e o 3 de baixo é o quociente, que é a resposta da divisão. Razão e proporção. Algoritmo fundamental da divisão. A é igual a B vezes D mais C. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Exemplo, 9 é igual a 3 vezes 3 mais 0. Divisão horizontal exata. A dividido por B é igual a D. Exemplo, 9 dividido para 3 é igual a 3. Razão.
Observe que a terceira representação da divisão é uma fração, que também pode ser considerada como o quociente entre dois números. Quando isso acontece, a fração é uma razão. E o que é razão? É o quociente entre dois números. A sobre B pode ser lida razão de A para B. Para poder compreender melhor esse conceito, acompanhe o exemplo abaixo. Em uma sala de aula com 50 alunos, 30 são meninos e 20 são meninas. Determine as razões descritas abaixo. Alternativa A. A razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. Número de meninas, 20. Total de alunos, 50. A razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos é dada pelo quociente, que é uma divisão representada como fração. 20 está para 50, que quando dividimos resulta em 4 décimos, ou seja, 0,4. Alternativa B. Razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos. Número de meninos, 30. Número total de alunos, 50. A razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos vai ficar 30 está para 50. Quando efetuamos a divisão, resulta em 6 décimos, ou seja, 0,6. Aqui, ó. Já a proporção é obtida pela razão. Veja a seguir a definição de proporção. O que é uma proporção? É a igualdade de duas razões. Representamos a proporção da seguinte forma. Eu tenho aqui A está para B, assim como C está para D, onde os extremos vai ser quem? A e D, e os meios vai ser quem? B e C. Vou ilustrar melhor aqui, ó. Quem são os extremos? A e D. Quem são os meios? B e C, ok? A proporção obedece à seguinte propriedade. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A está para B, assim como C está para D. Temos aqui a multiplicação cruzada. Vou demonstrar novamente que vai ficar A vezes D é igual a B vezes C. Temos um exemplo aqui numérico. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Exemplo. Se cada 2 laranjas eu uso 3 copos de água, 4 laranjas, eu vou utilizar quantos copos de água? 6. Então é muito fácil. Então a proporção significa a mesma medida. Qual é o suco mais forte ou mais fraco? O primeiro ou o segundo? Nenhum dos dois. Todos estão na mesma medida, a mesma proporção. Assim como eu uso 2 laranjas para 3 copos com água, eu vou usar 4 laranjas para 6 copos com água. E lembrando, gente, que essas extremidades têm que dar um valor igual, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Está aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 6, 12. Aí um aluno me pergunta, professor, e se não for 12? Então, nós temos duas razões que não formam uma proporção, se vierem com resultados diferentes. Se forem com resultados iguais, forma-se uma proporção. Vamos praticar um pouco o conceito estudado por meio dos exemplos abaixo. Exemplo 1. Encontre o valor de x nas proporções. Considere que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Alternativa A, 2 está para x, assim como 5 está para 10. O que devemos fazer aqui? Descobrir o valor de x. Então, vamos fazer uma regra de 3, multiplicação cruzada. Vai ficar 5 vezes x é igual a 2 vezes 10. Onde 5 vezes x é igual a 2 vezes 10. Aí 5 vezes x, 5x. 2 vezes 10, 20. Quando eu tenho um número perto de uma letra, indica multiplicação. Então, 5 vezes x está antes da igualdade e o 20 está depois da igualdade. Então, o número que está multiplicando, ele passa a dividir. Portanto, vai ficar como? Esse 5 que ele está multiplicando
ele vai passar para o lado igual direito de x, que vai ficar 5 aqui abaixo do 20. 20 dividido para 5, x é igual a quanto? 4. Portanto, aqui é um exemplo prático que usa proporção. Exemplo 2. Eu tenho 1 inteiro e 5 décimos, que é 1,5 sobre 3, que é igual a x sobre 2. Faz também uma multiplicação cruzada, sempre pelo termo desconhecido que é x. 3 vezes x, colocar aqui, que é igual a 2 vezes 1,5. 3 vezes x, 3x, e 2 vezes 1,5. Um exemplo prático. 2 vezes R$1,50, R$3. Como o 3 está do lado esquerdo multiplicando, ele passa para o lado direito dividindo. Vou aqui demonstrar, certo? Vou demonstrar. Então, vamos aqui, ó. O 3 está aqui do lado esquerdo. Quando ele vem para o lado direito de x, ele passa o que? A dividir. Ok, pessoal? Então, 3 dividido para 3 é igual a quanto? 1. Correto? Exemplo 3. Escreva as razões. Determine a proporção e encontre o valor de x no problema a seguir. A razão entre a altura de um prédio vertical e a medida de sua sombra em determinada hora do dia é de 15 para 5. Se a sombra medir 4 metros, qual é a altura do prédio? Então, gente, não é necessário subir no prédio para medir. Através de proporção, podemos conseguir essa resolução aqui. Vamos lá? A resolução. A fração das duas razões devem ser estruturadas com a medida do prédio no numerador e a medida da sombra no denominador. O que queremos encontrar é a medida do prédio, que chamaremos de x, quando a sombra mede 4 metros. Então, vamos lá. Ele diz que a medida do prédio tem que ficar na parte de cima aqui, ó. Certo? Na parte de cima. E a sombra tem que ficar na parte de baixo, que é aqui em 5 e 4. Então, vou fazer uma multiplicação cruzada novamente, ó. 5x é igual a 15 vezes 4, que é igual a 60. Como 5 está multiplicando do lado esquerdo da igualdade, passa para o lado direito o quê? Dividindo. Aqui, ó. 60 dividido para 5 é igual a quanto? 12. Portanto, o prédio possui 12 metros de altura. Está em mais uma questão respondida com proporção. Exemplo 4. Observe a altura da menina em relação à árvore. É importante destacar logo a observação das unidades de medida, se estão convertidas. Aqui estão? Sim, ok. 300 centímetros. Lembrando que 100 centímetros é igual a 1 metro. No caso, a altura dessa árvore seria quanto? 3 metros. Como já está transformado em centímetros, equivale a 300 centímetros. A altura da menina é 1,20 m, que corresponde a 120 centímetros. Então, queremos saber o quê? A comparação entre a altura de uma menina e a da árvore. Vamos ver que razão vai ser essa. Resolução. Vamos fazer uma comparação entre a altura de uma das meninas e a da árvore. 120, a altura da menina, e 300, a altura da árvore. Lembrando que esses valores são em centímetros. Pode ser simplificada. Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Assim, concluímos que, nessa simplificação, dividimos o numerador e o denominador por 60. 120 dividido por 300, aqui foi dividido por 60. 120 dividido para 60, 2. Perdão, pessoal, vamos aqui. 120 dividido para 60, 2. 300 dividido para 60, 5. Portanto, podemos dizer que a razão entre a altura da menina e a altura da árvore é de 2 para 5, indicado por 2 para 5 ou 2 dividido por 5, significando que a cada 2 centímetros da menina, a árvore tem 5 metros. O que eu quero dizer aqui também, pessoal, que se vocês quiserem fazer por um número maior, pode fazer a simplificação da fração, desde que divida pelo mesmo número. Ó, aqui, ó, 120 dividido por 60 e 300 por 60. 60 em cima e embaixo.
que é o numerador e denominador. Mas, professor, e se eu quiser dividir por 2? Posso? Pode, por 3, por 4, por 5, quanto número der, desde que use os dois valores ao mesmo tempo. Aí aqui nós chegamos o quê? Numa fração irredutível. Qual é ela? 2 está para 5. Aqui não tem mais um valor que dê para dividir os dois números ao mesmo tempo para dar uma fração menor. Chama-se fração irredutível, certo? Exemplo 5. Em uma feira livre, um saquinho contendo 4 maçãs custa R$ 7,00. Quanto Mônica pagará se ela precisa comprar 26 maçãs? Aí aqui temos as alternativas em reais. Letra A, R$ 28,00. B, R$ 45,50. C, R$ 72,00. D, R$ 35,50. E E, R$ 14,85. Então vamos saber quanto Mônica pagará. 4 maçãs está para R$ 7,00. 26 maçãs está para X. O que eu quero destacar aqui para entender melhor, pessoal. 4 maçãs vale quanto? R$ 7,00. Vai ser 4 sobre 7. E 26 maçãs está para X. O que eu quero lembrar aqui a vocês, que os números de cima representam só maçãs, ó. Percebam. Aqui nós temos, ó, 4 que vai ser o quê? Maçãs. E 26 também que vai ser maçãs. Esse 7 de baixo é o quê? Reais. E o X vai ser o valor em reais que vamos descobrir. Portanto, multiplicação cruzada. 4x é igual a 7 vezes 26. 4 vezes x, 4x. 7 vezes 26, 182. Portanto, 4x está multiplicando do lado esquerdo, passa para o lado direito dividindo. 182 dividido para 4 é igual a quanto? 45,50. Então, para comprar 26 maçãs, Mônica vai gastar 45,50. Qual é a alternativa correta? Vamos retornar ao slide. Retornar ao slide. Então, a alternativa correta aqui vai ser qual? Alternativa B. Ok, pessoal? Vamos lá. Próxima página agora. A razão e proporção. A está para B, assim como C está para D. Portanto, nós temos duas razões aqui, ó. C sobre D e A sobre B. Lembrando, gente, que razão e proporção, elas relacionam o que? Grandezas matemáticas. E o que são grandezas? Tudo aquilo que pode ser dimensionado, medido, certo? A razão é o quociente entre dois números e a proporção é a igualdade entre duas razões. Referências bibliográficas, de onde foram os créditos dessa pesquisa. Concurso professor autor, materiais, razão e proporção, disponível no site Educação do Pernambuco. Razão e proporção disponível em Mundo Educação, do site UOL também, ambos acessados em 12 de julho de 2020. Deixar aqui uma frase de Lobachevsky para vocês, foi um matemático russo, onde ele diz o seguinte: não há ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não possa um dia vir a ser aplicado aos fenômenos do mundo real. Significa dizer que todo conhecimento de matemática um dia pode ser aplicado aos conhecimentos de situações reais do nosso dia a dia. Desejo muita saúde a todos, vai ficar tudo bem, saudades de todos, bons estudos e muito obrigado.